a pessoa de Maria como imaculada, a pessoa de Maria como tão distinta, né? E qual era a necessidade dela ser tão pura, por assim dizer, né? Porque na nossa mentalidade, o que é um raciocínio até correto, né? Porque qual seria o mal dela ter se casado? Qual seria o mal dela, ela se casou, né? Qual seria o mal dela ter consumado o casamento numa relação? Ou qual seria o mal dela ter vivido como uma mulher qualquer? Não teria mal. Não teria mal. Só que ela não era uma mulher qualquer. Ela era única. Ela é única na história da salvação. Única. Porque ela foi a morada do Deus Altíssimo. E pelas Escrituras, acho que seria o que eu mais queria trazer aqui, né, nessa parte, que foi a parte mais difícil que eu tive, e foi a parte que eu fui convencido pelas Escrituras. Aí você vai pensar, pô, como assim? Como assim? Você maravilhoso. Né? Você foi convencido desses dogmas marianos pelas Escrituras? Sim. E eu queria pontuar um paralelismo aqui, né? uma tipologia que é muito importante para você entender a pessoa de Maria e a singularidade dela no plano da salvação. Que é o seguinte: se você olhar, olha que legal, se você olhar no Antigo Testamento quão específico Deus foi sobre a perfeição de cada detalhe da Arca da Aliança, né? Você vai conferir aí Êxodo 25 até o capítulo 30, por exemplo. Então você tem aqueles longos capítulos maçantes e de detalhes especificando quão perfeito Deus queria que fosse a Arca da Aliança. O material, as dimensões, o formato, né? Sim. Isso como escritura inspirada, né? Sim, sim. Então, ele queria passar ali para Israel tudo que ele queria que tivesse na Arca da Aliança. Inclusive, é um dos textos prova mais fáceis, né, também de você enxergar que Deus nunca mandou não construir imagem. Né? Êxodo 25. Isso é até engraçado, né, cara? Deus manda fazer imagens. Deus manda, né? Ele manda colocar os ornamentos ali na Arca da Aliança com querubins, né? Seres celestiais, né? Sim. E era um lugar onde o próprio Deus habitaria. Coloque isso em mente. A Arca da Aliança, aquela caixa de ouro, onde o próprio Deus habitaria. O que tinha dentro da Arca da Aliança? Tinha as tábuas da lei, né? Que era a palavra de Deus inscrita na pedra, né? Aquelas pedras que Moisés desceu com elas, né? do Monte Sinai. Tinha o maná do deserto, aquele pão que caía do céu, né? Que enquanto o povo estava peregrinando ali no deserto, o povo de Israel. E tinha a vara de Arão, né? Aquela vara que provou o sumo sacerdote. E que floresceu. Então, agora pensa. Essa era a habitação de Deus no Antigo Testamento. Quão mais perfeito, pessoal, quão mais perfeito não seria a habitação do próprio Deus encarnado quando ele vem à Terra, o ventre de uma mulher. Você acha realmente que seria mera mulher? Com isso eu não estou dizendo que ela era uma divindade, que era uma deusa, nada disso. Mas se tinha algo que Deus podia fazer pela sua habitação, pela sua mãe, né? Porque Deus escolheu nascer como um bebê, né? Deus escolheu nascer como um filho. Se tinha algo que ele podia fazer por ela, era preservá-la do pecado original. Agora, olha esse paralelismo, que legal. Vamos fazer um breve comparativo entre o segundo livro de Samuel e o Evangelho de Lucas. O Evangelho de São Lucas. Segundo livro de Samuel, capítulo 6, conta a história que a Arca da Aliança, aquela caixa, né? O povo de Israel estava levando e a arca viajou para a casa de Obed-Edom, na região montanhosa da Judéia. Certo? A arca viajou para a região montanhosa da Judéia, para a casa de Obed-Edom. Davi estava vestido como um sacerdote e ele dançou e saltou na frente da arca. Quando ele chega diante da presença de Deus, diante daquele lugar que era a habitação de Deus, ele exulta de alegria. Ele salta de alegria diante da arca. E Davi pergunta uma coisa, ele fala: como pode a arca do Senhor vir a mim?
é o versículo que ele fala em 2 Samuel, capítulo 6, versículo 9. Davi grita na presença da arca. Ele exclama em voz alta, fala no versículo 15: como pode a arca do Senhor vir a mim? A arca permaneceu na casa de Obed-edom por 3 meses. 3 meses. Tá? A casa de Obed-edom foi abençoada pela presença da arca. E depois a arca retorna para sua casa. E posteriormente, lá no primeiro livro de Reis, a gente vai saber que ela termina em Jerusalém, onde a presença e a glória de Deus são reveladas no templo. Beleza? Agora, início da nova aliança. Novo Testamento. Aquela paginazinha da Bíblia que vem escrita assim, Novo Testamento. Evangelho de São Lucas. Olha que legal, capítulo 1. É contado que Maria, né, que é aquela que o arcanjo Gabriel chega e fala, você será a mãe de Deus. Bendita és tu, né? Ele fala cheia de graça. Cheia de graça. O Senhor é convosco. Então ele fala essa oração, né? Uma oração vinda do céu, vinda do coro dos anjos para elogiar essa criatura. Cheia de graça, o Senhor é convosco. E ela viaja para a casa de Isabel e Zacarias na região montanhosa da Judéia. O mesmo trajeto que a Arca da Aliança fez no Antigo Testamento. Certo? Lucas 1, versículo 39. João Batista, que era de linhagem sacerdotal, né? Porque ele era filho de um sacerdote, diz o versículo 41 que ele saltou no ventre de sua mãe com a aproximação de Maria. Diz que a mulher tinha entrado na casa e o bebê começou a se agitar de alegria. Depois Isabel pergunta a mesma pergunta de Davi. Olha que coisa. Ela vira e pergunta: por que me foi concedido que a mãe de meu Senhor viesse a mim? Davi perguntava: como pode a arca da aliança do Senhor vir a mim? Isabel a mesma coisa: a mãe de meu Senhor veio a mim. Isabel se clamou com grande clamor na presença de Maria. Ela fala em voz alta, como diz o versículo 42, da mesma forma que Davi tinha feito. E Maria permaneceu na casa de Isabel por 3 meses, assim como a arca também permaneceu naquela região por 3 meses. A palavra bem-aventurada, né? A palavra abençoada, ela é usada 3 vezes também. Então a casa ali onde ela estava foi abençoada por Deus da mesma forma como foi com a Arca da Aliança, onde a arca estava. Maria volta para casa, e para onde Maria vai? Logo na sequência do texto. Assim como a arca, o destino final da Arca da Aliança, para Jerusalém, onde ela apresenta o Deus encarnado no templo. E dentro do ventre de Maria, então, por que ela é a Arca da Nova Aliança? Porque havia a plenitude, o cumprimento daqueles símbolos que ficavam dentro da Arca da Antiga Aliança. A palavra de Deus que se fez carne, o cumprimento daquela lei escrita nas pedras, o pão da vida que desceu do céu, como o texto que a gente leu aqui, né, em João 6, o cumprimento do maná do deserto, e o verdadeiro e eterno sumo sacerdote, não a vara de Arão, entendeu? Então, olha que coisa, cara, olha que coisa. Você vai pensar, poxa, mas isso é só uma coincidência. Será? Será mesmo? Aí eu vou te dizer, por que não é só uma coincidência? O apóstolo João, ele estava exilado na ilha de Patmos, né? Quando ele teve as visões do Apocalipse, escreveu, né, o livro do Apocalipse. Só que ele escreveu algo que teria chocado completamente. A cabeça do judeu do primeiro século teria entrado em parafuso. Olha o que ele escreveu. Era sabido para todo mundo que ele estava escrevendo que a Arca da Antiga Aliança ela estava perdida há séculos. Ninguém tinha visto a arca, nunca mais. Por mais de 600 anos, ninguém sabia onde estava a Arca da Antiga Aliança. Mas aí São João está lá exilado na ilha e ele escreve, em Apocalipse 11, versículo 9. Então o templo de Deus no céu foi aberto, e a arca de sua aliança foi vista dentro do seu templo. Você imagina o judeu lendo isso. Pô, achar a Arca da Aliança. João sabe onde está a Arca da Aliança. João sabe onde está a arca de sua aliança foi vista dentro do seu templo. Nesse ponto, isso é Apocalipse 11, versículo 9. Versículo 19, perdão. Nesse ponto, o capítulo 11 termina e começa o capítulo 12. Beleza? Só que todo mundo sabe que não existia capítulo e versículo, né, quando era escrito um texto. Texto bíblico não tinha essa divisão, só surgiu no século 12. Então, quando João escreveu essas visões que ele teve, era uma narrativa contínua
Então acompanha comigo. O que ele disse imediatamente após ver a Arca da Aliança no céu? E um grande presságio, uma grande visão, um grande sinal apareceu no céu. Uma mulher vestida de sol, com a lua sob seus pés, e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Ela estava grávida. E aí continua o texto, e vai dizer que ela daria à luz ao filho que governaria o mundo com um cetro de ferro, assim como é a profecia messiânica do Salmo 2. Né? Uhum. Então essa mulher, Maria, a Arca da Aliança, da Nova Aliança, revelada por Deus a João. Olha que fantástico. Olha que fantástico. Isso é maravilhoso. O ápice da revelação. E Lucas conhecia muito bem o Antigo Testamento e ele elaborou sua narrativa sabendo muito bem o que ele queria transmitir.